Cara, o que a sua empresa vende? Para que ela vende? Para quem ela vende? E por que compram de você? No fim das contas. Eu acho que as empresas contam muito pouco quem elas são institucionalmente. Eu sempre entendi que a Camila tem qualidades e competências que eu não tinha. E a Camila entendia que eu tinha competências e qualidades profissionais que ela não tinha. E isso vai de uma maturidade pessoal e profissional. Por isso que eu acredito que dá certo. Mas você tem que entender se você está maduro o suficiente para lidar com isso. Se não tiver, cara, aí vai ser o caos total. Eu falo que eu dei o prazer para ele dele poder mandar pelo menos por um tempo em algum lugar. E vem aí mais uma edição da Imersão Incorpora Pro. A Imersão Incorpora Pro, desenvolvida por mim, Caio Lobo e Danilo Palmerston, é voltada para você, incorporador, executivo ou gestor de alguma área no processo da incorporação imobiliária. Esta imersão, a gente passa por todas as etapas da incorporação imobiliária, desde a concepção e estruturação estratégica, modelos de negócio, estruturação das equipes, aquisição de terrenos, viabilidade, marketing comercial, experiência do cliente, estruturação de funding. Então a gente vai a fundo no processo imobiliário e traz práticas das grandes empresas para que você possa desenvolver os seus projetos, a sua empresa e a sua carreira. E não para por aí. A gente ainda tem na Imersão Incorpora Pro muito networking, onde você vai ter a oportunidade de se relacionar com profissionais de vários estados do país, onde todos vocês vão se desenvolver junto conosco, com o nosso apoio, nos seus projetos imobiliários. Então não perca essa oportunidade para você que quer desenvolver a sua carreira, a sua empresa, fazer muito networking. A gente tem também visitas técnicas que a gente faz nesse processo. Clica no link que está na descrição abaixo, saiba mais e faça a sua inscrição. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 35º episódio do Inc Talks. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui dois convidados comigo no episódio de hoje. Ele que tem 18 anos de mercado imobiliário, atualmente é diretor comercial, marketing e relacionamento com o cliente da Souza Andrade. Para quem conhece bem aí a empresa já sabe de quem que eu estou falando. Especialista em marketing, vendas e gestão de equipes. E tem foco em análise de mercado e resultados. Seja muito bem-vindo, Bruno Alcântara. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado. E melhor ainda na companhia da Camila. Né? Com certeza. Ele que está aqui acompanhado da Camila Alcântara, que também atua aí há bastante tempo no mercado, já tem 14 anos de experiência em gestão de relacionamento e equipes. Atualmente diretora comercial, marketing e relacionamento com cliente da FGR. Para quem conhece bem o mercado de Goiânia, certamente conhece a atuação da empresa. É especialista em vendas de empreendimentos horizontais jardins, responsável pela entrega de mais de 11 empreendimentos e com forte habilidade em gestão de pessoas e resolução de conflitos. Então seja muito bem-vinda também, Camila Alcântara. Muito obrigada, uma satisfação estar aqui com todos vocês, viu? Obrigado. Pessoal, então é isso. Hoje nós vamos falar sobre carreira executiva. Os dois vão contar muito sobre as histórias e a carreira de cada um deles, gestão de marketing comercial no nosso mercado, liderança e gestão de equipes. E também um outro ponto importante que eu tenho, inclusive, a curiosidade de tratar com eles aqui, que é essa sinergia de um casal trabalhando juntos, que eles já tiveram durante bastante tempo trabalhando juntos na mesma empresa, atuam no mesmo mercado. Já fomos pares, um já foi líder do outro, né? Teve de tudo já. É algo que a gente vai aprofundar também sobre esse tema, trazer um pouco mais para esse elo da relação profissional e pessoal, mas eu queria começar ouvindo um pouco da história de cada um de vocês. Vocês estavam contando um pouco aqui para mim de toda a experiência de vocês, mas fiquem à vontade para falar. Começar, Camila, Por você? favor, pode começar, Bruno. Bom, meu nome é Bruno, né? Eu sou natural do interior de São Paulo. Quer dizer, eu sou natural de São Bernardo, mas eu cresci no interior de São Paulo. Se desculpa, viu, pessoal? Eu tô com uma tosse aqui, mas até o final ela vai melhorando. Eu cresci em Taubaté. E com 18 para 19 anos eu me mudei para Curitiba para fazer faculdade. É uma faculdade espanhola que tinha aberto em Curitiba. Qual curso que é? Marketing. Marketing mesmo. É uma escola espanhola de
especialista em marketing. Ah, legal. Na verdade, assim, tem meio que uma ciência que fala escola de engenharia comercial e marketing. E aí eu tinha a possibilidade de estudar no Brasil, 2 anos, era uma faculdade bem nova, num bairro, num bairro de Curitiba. E depois de 2 anos eu tinha a possibilidade de seguir estudando como se fosse uma bolsa, estudando em Madrid, na Espanha. Eu fiz metade da faculdade aqui e metade em Madrid. Depois me mudei para Dublin, na Irlanda, e voltei em 2007 para o Brasil, né? Isso foi no período entre 2002 e 2007, onde eu entrei no mercado imobiliário através de um programa de trainee da Lopes, de São Paulo. Então, assim que eu desbravei o mercado de imobiliário. Eu sou de uma família do interior de São Paulo, meus pais se separaram muito cedo. Então, eu tive que eu e meu irmão trabalhar muito cedo. Então, eu sempre trabalhei com vendas. Né? Comecei trabalhando desde vendedor de jornal, depois trabalhando com uns 14, 15 anos num clube de campo em Campos do Jordão, aos finais de semana. Depois fiz site para internet. Cara, sempre gostei de venda. Trabalhei como promotor de venda na Embeleze. Foi assim, sempre foi... Meu ramo sempre foi venda. E depois me apaixonei pelo mercado imobiliário, que eu tô nele há 18 anos. É um pouco do resumo até chegar ao mercado imobiliário. Porque tem muita coisa para falar. Camila brinca que eu sou meio Forrest Gump, tá? Eu gosto de contar muita história. Se deixar aqui, a gente vai até meia-noite. Nós estamos aqui para bater papo também. Pode ficar tranquilo aí. Mas esse é o resumo como eu cheguei até o mercado imobiliário. Entendi. Quando eu voltei pro Brasil, depois de estudar na Irlanda, eu tinha um sonho de ser trainee. E aí a Lopes tinha aberto um programa, tinha acabado de abrir capital, então ela queria contratar profissionais de mercado. E aí eu participei de um processo seletivo, né? Ali quando você está tava com meus 24 para 25 anos, então nesse período todo é a hora que você começa a participar de bastante programas recém-formados. Eu tinha passado no da Bung Alimentos, mas a Bung ficava em Gaspar. E aí eu achei melhor ir para São Paulo. E depois de conhecer o mercado imobiliário, eu vi que realmente era uma grande oportunidade. Eu acho que eu posso pegar a pastilha ali, senão eu vou ficar tossindo muito. E aí eu vou deixar a Camila já contar um pouco dela. Gente, contar um pouquinho de mim, né? Eu e o Bruno, a gente conheceu um pouco antes de entrar no mercado imobiliário, uns 3, 4 anos antes. E eu fui morar fora também, fiquei 3 anos morando nos Estados Unidos e o Bruno foi para a Europa. Quando a gente voltou, nós decidimos morar juntos. E aí foi onde o Bruno passou nesse processo de trainee em São Paulo. E logo que ele chegou em São Paulo, primeiro foi trabalhar numa agência de publicidade. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de Curitiba. Ah, de Curitiba. Isso. Nós nos conhecemos em Curitiba quando ele foi fazer essa faculdade de marketing. Ah, legal. A gente se conhece há 20 anos. Tem uma rodada aí, né? Quinta-feira agora, fazemos 16 anos de casado. Oh, que show, parabéns. 16 anos de casado. E quando a gente se reencontrou, o Bruno foi para São Paulo e eu fui para São Paulo, fui trabalhar nessa agência de publicidade e o Bruno conheceu um dos diretores da Lopes e me apresentou. E ele fez uma proposta para que eu fosse trabalhar. Então, os meus primeiros 4 anos lá, eu fiquei muito voltada ao atendimento ao incorporador, cuidando das campanhas de marketing, toda essa parte realmente da inteligência de lançamento da parte de marketing. Foi muito bacana porque dá um know-how tremendo. São Paulo é uma escola, né? Quando E a Lopes, nesse período, era a grande referência no atendimento ao incorporador, inteligência de mercado. A gente até chegou a conversar um pouco antes, né? A Lopes, ela centralizava toda a informação, né? Exatamente. A Lopes chegou a ter 2.400 corretores em 2008. Era uma máquina de lançar e assim, a gente hoje... O mercado de Goiânia lança muito, é óbvio, mas, sei lá, 10. Eu cheguei a pegar 12 lançamentos da Even no final de semana. Eu vou te falar assim, eu não acompanhei diretamente esse período em específico, mas assim, todas as histórias que eu escuto, né, até comentei que fiquei muito amigo do Marinaldo, enfim, que era uma referência lá da empresa na época. Que assim, pegou a assinatura da Lopes, era o incorporador, ele comemorava quando conseguia, não as grandes incorporadoras, mas os pequenos, médios, às vezes, quando conseguia abrir as portas da Lopes para que a Lopes lançasse o empreendimento deles. A Lopes, na época, chancelava o incorporador, né? Assim, o incorporador que era mais desconhecido, se a Lopes estivesse junto,
Era uma chancela. Era como se dissesse, pode comprar que esse cara é sério, né? Então isso era muito poderoso, né? E muito bacana, né? Porque a gente pegou aquele marketing raiz do mercado imobiliário. A gente tinha em São Paulo a questão da cidade limpa. Então, você tinha que ser muito criativo, né? Então, foi muito bacana. A época ainda de jornal impresso. Lembra que a gente tinha muita publicação em jornal, revista, Uma Seta. Sou do marketing, não sabe o que é isso hoje mais não. Não, mas era um desafio, né? Um desafio gigantesco. E foi muito bacana. Trabalhamos ali em vários lançamentos, em vários empreendimentos grandes de São Paulo e São Paulo. E aí nós tivemos a oportunidade de trabalhar numa incorporadora juntos. Nessa incorporadora foi onde eu tive a minha primeira experiência com vendas, né? Eu sempre trabalhei muito na parte de atendimento ao cliente e na parte com incorporador e publicidade. Até então não tinha tido essa experiência com vendas. E foi onde eu tive essa oportunidade. Foi muito bacana também. E gerenciar mesmo, né, Camila? Gerenciar... Camila pegou os lançamentos no ABC Paulista, então ela tinha um time de corretores e afirmação, né? Vários produtos assim que a gente tinha que fazer um trabalho realmente de relançar aquele produto. Então foi muito bacana essa parte aí. E saindo disso, chegou um determinado momento, a gente entrou ali na incorporação, mas foi um período mais difícil e a gente resolveu alçar outros voos. Era um momento que tinha que mudar aí a estratégia da nossa vida. E o mercado imobiliário começou a explodir o Minha Casa Minha Vida. Exatamente. E a gente foi para a região de Cotia para também fazer Minha Casa Minha Vida. Só que aí houve uma mudança de plano diretor, o terreno que tinha não conseguia mais aprovar. Aí a gente começou a fazer lançamento em Osasco. Foi assim, foi a hora que o negócio começou a ficar um pouco mais difícil. Aí teve 2011, 2012, o Brasil passou por uma turbulência, né? Já tinha acabado aquele boom de commodities. Aí até que a gente veio parar em Goiânia, né, Camila? Em 2013. Veio parar em Goiânia. E aqui em Goiânia, o Bruno foi trabalhar com o pai dele em um projeto Minha Casa Minha Vida. E passou 3 meses, eu fui para Urbis, né? Eu já tinha o contato do Ricardo Teixeira, a gente tinha tido contato na Lopes em São Paulo. Quando a gente soube que ele estava aqui, foi uma referência, abriu as portas para nós aqui em Goiânia. Então, temos uma gratidão enorme aí por ele. E 3 meses depois, eu vi uma vaga de coordenadora de pós-venda dentro da FGR. Legal. Era uma área que só tinham 4 pessoas na época. E sempre aquela coisa, né? Todo mundo que era coordenador ali cresceu dentro da FGR e eu chegando de fora para concorrer à vaga. E foi um processo muito bacana. Entrei como coordenadora de vendas, então toda a parte de implantação de CRM, de processo, de pós-venda, satisfação do cliente é muito desafiador e com muito orgulho assim eu consegui participar de toda a implementação de hoje uma empresa que a gente tem 14 mil atendimentos no mês, né? Uma empresa que tem um VGV de vendas extremamente considerável. No ano passado nós vendemos 1 bilhão e 200 milhões e a gente construiu um pouquinho dessa história juntos aí, né? E você também teve uma longa história lá, né? Teve. Aí, quando eu vim trabalhar com meu pai em 2013, eu fiquei 1 ano trabalhando com ele. E aí, a empresa do meu pai também quebrou. Estava sendo Minha Casa Minha Vida, pegou aquela crise de 2014, com a Dilma não estava mais liberando os recursos, Minha Casa Minha Vida. Eu até tinha uma sensação, falei, cara, que empresa que eu entro quebra, né? eu tinha um certo... Achei que eu tava com uma marca meio estranha, assim, E na época a Camila me indicou, conversou com o Adriano Carrijo, da Partini, né? Na época o Adriano era o diretor e a Michelle, também é sócia da Partini, a diretora. A Michelle era gerente de marketing e comercial. E a Camila levou meu currículo e falou, você conhece alguma vaga, que vocês puderem me indicar meu marido e tal. E o Adriano gostou do currículo e me contratou. A princípio não tinha vaga ainda de gerente comercial, coordenador comercial em Goiânia. Então eu passei a atuar muito em Belém, Natal. Então eu saía de Goiânia para ficar apoiando os outros coordenadores. E aí quando tinha alguma troca de coordenadores, por exemplo, o novo em Belém, que mudou algumas vezes o coordenador, e eu ficava lá 1, 2, 3 meses cobrindo aquela até lançar empreendimentos. Então foi uma experiência muito boa. Em depois de 2015 para 2016, né, Camila? Isso. Teve a saída, quando a FGR voltou a lançar em Goiânia, foi o Nápoles e o Bolonha. Eu fiz esses 2 lançamentos. Na época o Adriano saiu, a Michelle tinha assumido a diretoria. A Camila estava como já gerente de relacionamento com o cliente, já tinha mudado a área, né? Sim. Deixou de ser pós-venda para relacionamento com o cliente, que era bem mais abrangente, fazia muito mais coisa. E aí, na época, eu tive um convite da GPL para lançar o Parque Arquitetônico. E aí, que foram as 2 torres ali que tinham lançado Vitória, tinha tudo bem, mas
tinham 2 projetos. Aí eu saí da FGR em julho mais ou menos de 2016, lancei o Parque Arquitetônico, graças a Deus foi um sucesso, né? Tinham 2 torres, a Dinastia Epoch a gente vendeu a torre inteira, eram 54 apartamentos, vendeu 34. E depois de 6 meses, 7 meses, a FGR me chamou de volta. Aí eu voltei já como gerente comercial junto com a Camila. E aí a gente ficou par bastante tempo, né, Camila? Muitos anos. Acho que foram... Ali a gente ficou cerca de 7 anos, 6 anos trabalhando como pares. Gerente de vendas e gerente de relacionamento com o cliente. E aí teve a saída da Michele e o Bruno foi para a diretoria e o Guilherme, que é o G do FGR, veio conversar comigo para que eu fizesse esse trabalho de ser uma gerente geral, onde caminhasse mesmo no relacionamento com o cliente, marketing e vendas, né? E tendo um braço de coordenadores especialistas em cada área. Porque acabou que a facilidade de colocar processo para rodar, de treinamento de pessoas, né? Ele facilitava muito para que a gente desse força mesmo e gás, porque sem time você não faz nada, você não tem resultado nenhum. Então ele deu essa oportunidade e para mim era um sonho trabalhar diretamente com o Bruno, porque essa parte de estratégia, de inteligência de mercado, sempre foi algo muito forte na veia dele desde São Paulo. Então era algo impossível, né? Como que a esposa vai se submeter, se reportar, né, assim, pro seu chefe e tal. Mas o Guilherme conhecia a nossa seriedade, o nosso profissionalismo e deu essa oportunidade. E aí foi onde eu cresci muito. Foram 4 anos agora, faço 4 anos também na área de vendas, né? Continuo também cuidando das outras partes, mas a gente já tem hoje pessoas de um time que estão conosco há 8, 9 anos, 10 anos dentro da FGR, que é um time sensacional também aí, que cresceu com a gente. Aí, porque antes era a Michele, né? E tinha 2 gerentes, aí depois eu fiquei como diretor e tinha a Camila como gerente. E a Camila cuidava de tudo, então tinha essa relação de... Bem direta, né? Não, direta, total, né? A Camila estava ligada direto a mim como diretor, mas a gente vai falar, né, um pouco disso depois, mas eu acho que é isso que a Camila falou, sempre existe uma admiração muito grande entre nós dois. Então, por incrível que pareça, a gente teve 0 problema, zero. Segura essa parte aí que nós... Eu até brinco, eu vou dar um curso sobre isso. Nós vamos chegar lá. Nós vamos adentrar nesse tema. Esse é mais ou menos o resumo, né? E aí, no final, aí depois desse ano, eu estava entendendo que meu ciclo na FGR também já estava há bastante tempo. Tinha feito mais de 26 lançamentos, né? Já tinha todo tipo de produto, casa, fora, aqui. E aí eu entendi que era hora de eu fazer esse movimento de buscar também um novo desafio. Foi quando eu conversei com os acionistas, eles entenderam tranquilamente. Porque a FGR vinha num ritmo muito forte de lançar 3, 4 por ano, e agora a Camila vai falar um pouco disso, né? Vai um ritmo de lançar 2, né? Talvez no outro ano que passa eu vou lançar 3. Entendeu que era um bom momento de eu fazer essa transição. E aí eu me desliguei, né? Oficialmente no final de agosto eu comuniquei, fiquei o mês de setembro, e aí nesse meio caminho, algumas conversas, eu conversei bastante com o Murilo Andrade e aceitei o desafio da Souza Andrade. Show de bola. Depois nós vamos também chegar na Souza Andrade. E eu até vi uma postagem sua onde você relata um pouco dessa questão da admiração e tudo na despedida dele, né? Da no FGR, Instagram, né? Isso, no Instagram de vocês. A gente não se conhecia pessoalmente, mas virtualmente sim, foram... tive algumas indicações, chama o Bruno, chama a Camila, vai ser legal, de repente chama os 2, enfim, então alguns amigos em comum já tinham falado sobre isso. Mas antes da gente chegar nesses outros pontos, eu queria que vocês falassem um pouco até sobre essa diferença de atuação da FGR, né? Porque é uma empresa que teve um movimento de expansão, de saída, enfim, foi para outros estados, para outras regiões do país, com atuação dentro de condomínios, né? Condomínios de lotes. Sim. E aí depois acabou retornando, né, a força e a atenção aqui para o mercado de Goiânia, mas já criando também um novo segmento, inovando, né, um novo produto, que é esse condomínio também de casas. Aí no começo casas dentro dos próprios condomínios de lotes, enfim, conta um pouco sobre essas diferentes fases da empresa e como que isso evoluiu ao longo desse caminho.
Deixa a Camila agora, que é aquela que fala da FGR agora. Bom, a FGR eram 34 anos fazendo lotes, então a parte de infraestrutura e a parte do produto Jardins, né, que é o nosso slogan hoje, construir o melhor lugar para viver e ser feliz, ele estava extremamente consolidado. Mas a gente que caminha no mercado imobiliário consegue hoje perceber que realmente se tornou um mercado que é muito ofertado, né? Lote hoje é algo que estava caminhando com uma super oferta e até pelo nosso banco de áreas que a gente tinha, a gente via que, em algum momento a gente vai ter que virar uma chave aqui. E foi onde o Guilherme começou a perceber, em Senador Canedo, a questão do adensamento, né? Que as pessoas, elas compravam o lote, mas não conseguiam construir. Porque ele não conseguia comprovar um crédito para pegar o recurso para construção, e nós criamos o projeto Arquitetano. Nesse projeto Arquitetano, a gente começou a ver quais eram as dificuldades, por que você não começa a construir? E uma era crédito e a outra era tempo e dor de cabeça que uma obra dava. Desses clientes que responderam uma entrevista pra gente, nós fizemos um segundo momento, né, Bruno? Sim. Que foi chamado de Lar Docilar, que foi uma outra entrevista onde a gente fez planos pilotos com várias plantas, onde a gente mostrava o projeto. Se você tivesse essa casa dentro de um jardins com esse valor, você compraria? E foi um sucesso. Simplesmente, assim, todo mundo que a gente entrevistou aderiu àquilo. E aí a gente passou pela fase de fazer um plano piloto com algumas unidades, edições especiais no Nápoles, no Bolonha, no Porto, no Barcelona, que eram empreendimentos já entregues em Senador Canedo, para ver como que seria o comportamento disso. Apanhamos muito, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana da FGR. Ela não tem medo de ousar. A gente não se acha correto em todas as coisas. E existe um processo de aprendizado grande, estamos aprendendo ainda. E a gente começou a ver como que o produto ele precisava amadurecer. Então, a questão do plano piloto foi ótimo, porque a gente viu a adesão dos clientes. Foram 26 casas em a média de 30 unidades, só no Capri e no Parma que foram 90. E todo mundo queria mais. E aí a gente se deparou ali com o desafio de construir casas. Então, a gente veio com o lançamento integral de casas, né, Bruno? Que foi um case. Marcélia, foi 2020. O Marcélia, em Aparecida de Goiânia. No meio da pandemia, né? No meio da pandemia, porque todo mundo vivendo aquela loucura de ficar preso dentro de casa com o menino, com o cachorro. Então, lote, o que tinha em estoque vendeu em toda a Goiânia. Os preços subiram. A gente realmente conseguiu nadar no Oceano Azul. Eu acho que foi muito bacana. Virou uma oportunidade muito grande por conta da característica do nosso produto. E a gente veio com os Jardins Marcélia, que a princípio iam ser somente 200 casas. Aí a procura foi tão grande, saiu de 200 para 300, de 300 para 400, 400 para 500, 600 casas. Minha esposa, inclusive, atende vocês lá. Ela é representante comercial e da Kingspan Oeste. E aí os revestimentos os brises da fachada e tudo. Trabalhar com o pessoal do Clécio, né? Que fantástico, muito bom. Ela que atende vocês. E hoje, assim, a linha Aparecida de Goiânia, por exemplo, é o maior canteiro do Centro-Oeste. Então, assim, a dimensão do projeto... Nós viajamos, né, Bruno? O Bruno participou diretamente desse processo, até mais do que eu na época. Quando a empresa decidiu fazer essa virada de chave, tentou se inspirar em alguns projetos pelo Brasil e não existe. Não tem. Desse tamanho não existe. Existe assim, casas seriadas em Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que aí são seriados menores. Mas condomínios de alto... perfil de produto, condomínios de alto padrão, casas acima de 1 milhão, 1,5 milhão. Nessa quantidade, não existe. E uma outra particularidade, né? O que nós encontramos no mercado foi no máximo 110 casas, que foi o maior que nós encontramos. E não existe o financiamento fácil que a FGR hoje consegue promover. Né? Então, existe aí um financiamento de 40 anos, nem o banco faz 40 anos. Então, essa facilidade de levar os jardins, e o maior desafio foi realmente mostrar que o produto é o Jardins, o melhor lugar para viver e ser feliz. Você quer o seu lote, você quer a sua casa, o produto continua tendo a mesma qualidade. E hoje a gente está entregando o Jardins Marcélia, que é um grande sucesso. A satisfação dos clientes é muito grande.
casa retorna, o pessoal pagou 600 mil reais. Hoje uma casa retorna a 1.300.000, 1.400.000. Não demora mais de 4 dias para a gente rodar essa casa e já tem fila de espera. Então a gente entendeu e conseguiu abraçar ali uma parte do mercado que realmente não tinha essa condição de construir, mas o sonho de morar num jardins. E são quantas casas? O que é volume de casa ao longo desses anos? Hoje já estamos batendo 3.000 A Marcela tem 600, depois Berlim. 500, 1.100. Aí depois o Cannes tem mais umas 340. Berlim, Frankfurt, mais 1.200. Imagino que perto de nós de Senador Canedo, umas 3.100, né, Camila? Mais ou menos, 3.100. 3.100, 3.500 casas. Quase de Senador Canedo, quase porque de Senador Canedo é muita coisa. Foram 300 unidades que a gente fez o projeto piloto. Se acontece numa torre, vai dar, sei lá. É muita coisa. E isso começou recente, foi 2020. Umas 30 torres, talvez. Não, e assim, se você colocar a quantidade de pessoas, né? Porque assim, são 3.000 e poucas famílias. Nós estamos falando de 10 mil pessoas. Exato. Então, Exato. é um movimento realmente grande. muito grande. Né? Agora, o que vocês enxergam que é o principal sucesso desse movimento da empresa? O que fez esse novo produto dar tão certo e ter conseguido atingir? Porque assim, é um baita desafio. Nós estamos falando de 4, 5 anos. Você conseguir realizar a venda de mais de 3.000 unidades. Dentro de um segmento que é o que você falou, Bruno. Não é Minha Casa Minha Vida. Né? Então, assim, de um segmento de alto padrão. Então, é um diferencial. Né? Assim, o que vocês enxergam que foi... o principal desafio. Isso, o principal sucesso, o principal ponto, assim, ou os principais pontos que levaram a esse sucesso. Eu acho que principalmente a consolidação da empresa e a FGR, ela tá sempre um passo à frente. Então eu me lembro quando o Guilherme fez uma reunião com todos nós e ele chegou para nós e falamos, nós temos muitas áreas. E nós precisamos agora começar a trabalhar com lotes menores, porque ninguém mais quer construir casas tão grandiosas, tão grandes. As famílias estão se tornando menores. E aquilo foi um impacto. Como assim? E na época era ainda o Jardins Nápoles, 350 metros. Hoje a gente trabalha com lotes a partir de 250, 200 metros. E todo mundo ficou chocado com aquilo. Gente, nós precisamos... realmente trabalhar. Então, a FGR nunca teve medo de ousar, de testar, de tentar e de se reconfigurar de acordo com o aprendizado daquilo. E tudo muito rápido. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. E o que proporciona isso? A consolidação de uma empresa de 38 anos hoje, que tem essa facilidade. Deu errado, fizemos um teste, arriscamos, vamos para outro caminho. O próprio financiamento, né? Assim, o condomínio é um desejo de todo mundo. Marca muito forte, e o financiamento, né? Eu acho. Bom, assim, ele pode falar hoje melhor que eu, né? Mas é uma soma de muitas coisas que fazem dar certo. É uma receita, até porque você não consegue colocar um projeto desse tamanho. O financiamento... Não existe a bala de prata, sabe? Mas, assim, a leitura até que eu faço, desde lá do início, quando vocês estavam comentando sobre o projeto e tudo, quando você falou sobre a pesquisa, né? Fizemos pesquisa, ouvimos o cliente e tudo. É muita questão dessa atenção ao cliente, né? Assim, porque eu acho que isso, por todos esses movimentos o cliente tem um problema quando ele recebe o lote que a gente não consegue adensar o condomínio porque... Você pode ter o melhor do mundo, cara. Se não vende, acabou, meu amigo. Cara, eu inventei o negócio, cara, vende. É isso. No final das contas, assim, no final do dia... São 3 perguntas, bicho. O que a sua empresa vende? Para que ela vende? E por que as pessoas compram dela? Isso. Se você não conseguir responder essa pergunta, seu negócio tem problema, cara. É isso. Entendeu? Assim, seu negócio tem um sério desafio. Né? Se você não conseguir responder essas... E todos estão ligados com venda, cara. Aí, em cima disso, você vai conseguir encontrar outros caminhos. Mas pra gente, assim, eu hoje, né? Não porque eu sou da área comercial, então as pessoas falam... Por ser comercial, defende, mas quando você vai no final do mesmo... A venda é o motor, né? Cara, não tem. Volta aí, fala de novo os 3 pontos que você colocou aí, só para o pessoal... O que a sua empresa vende? Para que ela vende? Para quem ela vende? E por que compram de você? Vamos dar um exemplo de um remédio? Cara, por que a sua empresa vende? Remédio.
Cara, por que as pessoas compram remédio? Para não morrer. E por que, né? Para quem que você vende? Você vende para todo mundo. E por que elas compram? Um passador e tal. Isso aí. Com isso aí você leva pro seu negócio, cara. Entende? Você leva isso pro seu negócio. Cara, o que o seu negócio vende? Eu vendo serviço. Cara, para quem? Para todo mundo? É um público específico? Qual o seu concorrente? Né? Então eu acho que isso no mercado imobiliário, às vezes, parece óbvio, mas tem muita gente que não sabe o que está fazendo. Se você for fazer uma tradução interna para dentro da empresa, seria produto ou serviço, né, nesse caso, o seu público-alvo e os seus diferenciais. Né? Porque assim, por que compram de você está ligado aos seus diferenciais, né? O que é o valor do seu negócio. Né? E eu acho você tem que outro não tem, né? Interessante. E um ponto importante que eu acho, também só para concluir a sua pergunta, eu acho que tem 2 pontos que fecham, né? Que é o financiamento fácil. Então, essa capacidade de ser uma financeira realmente para o cliente e a valorização. O produto FGR hoje é um investimento certo, vai valorizar. Então, independente de lote ou casa, ele é um produto que valoriza. E isso faz a roda não parar. Eu acho que essa questão da facilidade aí do crédito que você colocou abriu muito a base, né? Assim, abriu muito o leque da empresa, né? Assim, de potenciais clientes e tudo. Você conseguiu acessar um volume muito grande. 8% da população brasileira tem acesso a crédito. Quando você pensa nesse número, é assustador. E o mais incrível, assim, a gente tinha muitos... O crédito formal, né? Sendo Minha Casa Minha Vida. Você vai compra um apartamento, compra uma casa, vai lá e desliga no banco. E a gente... É muito restritivo o crédito no Brasil ainda, né? E se você for comparar com outros países, né, cara? Assim, tem países que tem 60%, 50%. O PIB ainda significa pouco, né? A economia, o PIB no mercado imobiliário. O mercado imobiliário ainda representa pouco do potencial que o país tem, né? Isso mesmo. E na Souza Andrade, como que tá essa nova fase? Desculpa mesmo essa tosse, viu, gente? Eu tô realmente... Tem uns 2 meses, né, Camila, que eu tô tossindo. A tosse está entre nós, mas... O pessoal pergunta... A gente vai vencer. Ele falou que é quase que vitalício, mas eu tô me cuidando. Eu escolhi a Souza Andrade, né, porque assim, quando eu saí, eu queria continuar sendo desafiado. A Camila pode falar isso hoje. A FGR desafia muito. E eu queria continuar viver esse desafio, né? E Goiânia hoje está entre as 3 maiores capitais do Brasil e o mercado imobiliário. Isso é uma loucura, você sabe, porque a gente não é a população, né? Mas vende por quê? Porque você tem grandes players aqui. Você consegue contar em uns 6, 7 incorporadores de grande porte. Cara, que não perde nada para incorporadores de capital aberto, inclusive, né? Sim. Bons produtos, bem pensado, velocidade de venda impressionante, né? Semana passada teve lançamento que vendeu 100%. Então, assim, ainda é um diferencial. E eu sempre tive uma relação comercial com o Murilo através da Souza Andrade, da Não Imóveis. O Murilo sempre foi um parceiro comercial. Então, sempre tinha aquela admiração. E uma coisa que eu gosto muito do trabalho que ele faz é como ele consegue embalar o produto, né? Como ele cria o storytelling do produto. Ele é muito bom nisso. Cara, eu acho que ele é o melhor. Assim, hoje, não é porque eu tô ali não, mas você vê que realmente quando ele entra, e a gente tá preparando um lançamento que vai ter agora em fevereiro, cara, ele entra pra dentro do produto, você vê que ele pensa nos detalhes, cara, na copy do vídeo. Então, ele gosta de se envolver. Então, essa paixão que ele tem por desenvolvimento de produto, reflete em bons produtos líquidos que todos têm um grande sucesso de venda, né? Que pro vertical é bem desafiador. Sim. Aí você pega um Bauhaus, por exemplo, né? Tem 6 apartamentos à venda num prédio de 34, que lançou em fevereiro, e 7 milhões de reais. E rompendo uma barreira de preço... Que foi o primeiro em Goiânia, assim, chegar a 20 mil, né? E rompeu num patamar elevado, né? Assim, a gente fala de Goiânia que estava trabalhando aí no alto padrão a 12, 13 mil reais no metro quadrado. 18, 19, num lançamento no início do ano. É um rompimento bem forte. Então, isso me chamou muita atenção, né? Eu quis trabalhar, assim, eu tive o convite e me despertou querer trabalhar com o Murilo justamente por isso. Porque, como a gente falou no início, eu sou apaixonado por essa parte, né? De produto, do marketing, de como colocar. Não pode ser qualquer um. Aí, responde aquela terceira pergunta, por que compra da gente? Né? Porque, primeiro, o corretor percebe um valor numa história, né? Percebe que o produto tem algo diferente. E o cliente também percebe que tem algo diferente. Então, por isso a gente consegue colocar bons produtos no mercado. Bruno, até um ponto para
tratar contigo aqui, que é uma reflexão que eu sempre faço, e aí você também, Camila, estando lá dentro da FGR, e aí você pode trazer um pouco até dessa sua vivência já na Souza Andrade, que é o seguinte, quando a gente fala sobre essa questão do marketing, o posicionamento e tudo, eu vejo que aqui a gente tem um certo desafio, que é o desafio de posicionar a marca, posicionar empresa dentro do mercado imobiliário. Exclui-se disso a FGR, porque é uma empresa que atua de forma individualizada, mas quando a gente vai para o mercado de incorporação vertical, a gente tem muitas parcerias e tem uma certa diluição dessa marca dentro do produto. Do cliente. Essa percepção do cliente, a gente acaba tendo que trabalhar muito forte produto, o nome do empreendimento e tudo. E até por que eu trago essa reflexão? Porque agora nós estamos, comentei com vocês, nós estamos pela Domi indo lá para o mercado de Santa Catarina. E em Santa Catarina, como as empresas elas atuam de forma individualizada, sem essa relação de parceria que a gente tem tão forte aqui no mercado de Goiânia, acaba sendo uma defesa institucional muito forte da marca. Se você for rodar lá, você vai ver FG, e muitas vezes você nem sabe o nome do empreendimento que eles estão lançando. Você vê Embraed, você não sabe o nome do empreendimento que eles estão lançando. Porque às vezes tem a fachada do empreendimento, mas não tem o nome do produto. Porque é muito fortalecimento de marca, de marca. E eu acho que isso, por um certo lado, a gente inclusive perde um pouco aqui por não ter esse institucional de marca tão forte. Como que vocês enxergam isso dentro do mercado? Você falou bem, né? Exclui a FGR porque a FGR tem uma verba muito grande hoje de brand. As incorporadoras não investem em brand. Como é que funciona? Você participou de vários lançamentos. E não estou dizendo isso Souza Andrade, mas a grande maioria. Você tem um produto, você tem a verba de marketing destinada ao produto. Sim. E é muito difícil nessa equação trazer uma verba para dentro da marca. E muitas vezes, quando você tem mais de um parceiro, inclusive, você vai pegar aquela verba do empreendimento e fortalecer a empresa A, B ou C. Não tem jeito. Então, a empresa... Mas eu percebo já um movimento dos incorporadores percebendo isso. Por quê? Porque o cliente começou a perceber isso. Ele começou a perceber que a marca A, cara, tá mais bem posicionada. Ela tá nos melhores bairros, ela tem os melhores projetos. Então, ele quer vender amanhã e na revenda, isso vai ter um valor. Então, e ainda engatinhando, tá? Ainda percebi muito engatinhando em Goiânia. Aí você vê que as empresas que lançam sozinha, acaba que estão com esse posicionamento um pouco mais diferenciado. Você falou sobre venda de 100%, que é o caso da CMO agora recente, né? Que todos os produtos vêm sozinha, posicionada. Você pega uma Ops também que tem essa atuação. Eu ainda acho, honestamente, que na ponta final, o cliente ainda não consegue perceber essa diferença, tá? Eu acho que esse brand hoje ele é forte na cabeça do corretor, que é o vetor da venda, de entender, cara, vai ter um lançamento da Souza Andrade, cara, embala bem, o produto vai estar legal. Vai ter um lançamento da CMO, o Marcelo faz um negócio muito bom, bons produtos, em boas áreas, cara, vai vender tudo. Então, o corretor, ele tem essa percepção. Eu acho que esse brand já está um pouco mais familiarizado com o corretor. Aí você fala com o cliente final, tá na ponta, mesmo que saiu ali do apartamento. Você fala assim, cara, você comprou isso aqui porque era marca A ou B? Difícil. Eu acho que isso ainda é muito pouco. Ele vai falar, cara, eu comprei porque é da localização, que eu gostei do decorado, que eu gostei do projeto, a tabela me atendeu, mas não porque era marca A ou B. Mas é um movimento que vai acontecer. Sim. Então, mas onde você acha que a marca pesa nesse processo? Cara, hoje, na decisão do cliente... Cara, se o corretor vai ter que vender muito bem com aquela marca, é um diferencial. Que eu vejo, assim, no Brasil a gente não tem problemas depois da Encol grandes que aconteceram de empresas largar no meio do caminho. Raramente você tem um caso desse. Então, por exemplo, o cliente senta no stand hoje para comprar, vamos dizer, nosso próximo lançamento. Cara, vê uma marca lá, Souza Andrade, 27 anos, Terral. Então, isso traz para ele uma credibilidade, porque ele já viu Souza Andrade em outros lugares da cidade, ele já viu Terral em outros lugares da cidade, ele fala, cara, os caras sempre entregaram o prédio, vai entregar. Então, nesse ponto, eu acho que muito mais para trazer uma solidez financeira, uma qualidade construtiva, no mesmo jeito, se a empresa teve alguns problemas de atraso de obra, ou mesmo de uma qualidade ruim, isso vai penalizar ela na ponta. Né? Porque se você comprou da incorporadora X, cara, os caras atrasaram 1 ano, 2 de obra, cara, você me comentar comigo, eu não vou comprar deles também. Isso eu acho que muito mais para blindar. Mas eu acho que ainda... O cliente está começando... Não é o fator principal de decisão. Não, cara, eu acho que não. Eu acho que talvez uma marca ou outra ainda já consiga se diferenciar do cliente. Mas de uma forma geral do mercado. Cara, mas ainda vai... Sim.
um terreno, imagina, vamos fazer uma analogia aqui, tá? Um terreno da empresa desconhecida, um bom projeto, virado para o parque, de uma empresa conhecida na rua de trás, sem a vista para o parque, isso aqui vai ter vantagem. A localização ainda tem esse peso muito mais grande. forte, né? E talvez isso aí até se conecte com o que você está colocando no seguinte ponto, né? Essas empresas, esse caso que eu comentei, que é a relação lá de Santa Catarina, é porque acaba que no final do dia também o produto está acoplado nesse processo como um todo, né? Porque assim, são as empresas que lançam os produtos, os prédios mais altos, mais icônicos, frente mar. Virou Dubai, virou localização. Ou seja, não é só a questão dessa defesa de marketing institucional em torno da marca, mas é o produto que essa marca carrega. Mas por exemplo, né, Camila? Mas a credibilidade, eu vejo que quem está crescendo, quem está deslanchando no mercado, já tem uma visão diferente para isso, que são os nomes que vocês citaram aqui, né? City, Opus. Na verdade, eu acho que é uma visão míope ainda de trabalhar somente o produto. Sim. Né? Você precisa ser visto para ser lembrado e porque as pessoas te procuram. Então, quando você olha a FGR, esse semestre nós não lançamos, mas nós estamos em outdoor pela cidade inteira. A gente programa uma forma de marketing onde em todo momento vão me ver numa entrada de cinema, no digital, gente. A gente tem vários programas que a gente coloca ali a nossa inserção de marca, o melhor lugar para viver e ser feliz. Então, eu percebo que quem está crescendo, né? Um marketing institucional, para lembrar realmente mesmo, marca, né? E as grandes marcas são assim, né? Se você olhar as grandes marcas hoje que se consolidam mesmo, você não deixa de ver Louis Vuitton passando, né, na sua tela ali do seu Instagram. Então, eu acho que você precisa realmente, é algo que precisa ser como que eu posso dizer? Consolidado mesmo. Consolidado. Goiânia é muito jovem. Sim. Eu acho que o fato da cidade ser muito jovem, nós que viemos de São Paulo, isso daí já é muito consolidado lá. Então, hoje a gente está vendo, por exemplo, um movimento aqui em Goiânia de não ter mais a empresa exclusiva de vendas, né? Agora, eu acho que tem 4, 5 anos que fortaleceu muito de abrir ao mercado a questão das vendas, não ter uma empresa representando. Isso nós vivemos em São Paulo em 2008, 2009, a gente começou a trabalhar. A Cirela foi uma que capitaneou muito isso, né? Isso. A Cirela fez no Brasil inteiro, né? Que ela abria a Cirela e Cia, o corretor tinha um cartãozinho que ele recebia a comissão, cara, os caras abriam para todo mundo. Então isso a gente tá vendo. Mas eu acredito muito nisso, que as incorporadoras estão começando a perceber esse valor do brand e começaram, como a Camila falou, também são incorporadoras mais novas, mas começaram um posicionamento diferente. E aí, cara, marketing, assim, você vai fazer um outdoor só institucional, cara, dificilmente você vai ter uma receita no primeiro momento daquilo. Claro. Então, é uma coisa de visão. É uma visão a longo prazo. Entendeu? Então, quando você olha para o ROI do marketing disso, fala, tá, cara, como é que isso traduz em venda? Então, até muitas vezes é difícil, como diretor de marketing, sentar e falar, cara, não, a gente vai investir em institucional. A minha sorte lá hoje é que o Murilo também entende isso e quer fazer e tal. E na FGR, o Guilherme e a Camila fazem isso muito já bem. O Guilherme sempre gostou disso. Mas é muito difícil, né, cara? O retorno sobre investimento de um institucional no mercado imobiliário. Sim. Cara, eu vou vender mais apartamento porque eu coloquei um outdoor dizendo que a Souza Andrade tem 27 anos. Sim. No primeiro momento, outdoor de produto hoje é difícil você ver. Mas então, aí quando você pensa quem dirá eu pego assim, né, um outdoor, assim, como uma mídia hoje, né? Você vai ter uma dificuldade de traduzir aquilo em números. Então, e acho que isso também é outro ponto que faz muitas empresas, no fim das contas. Eu acho que as empresas contam muito pouco quem elas são institucionalmente. E isso vem sendo trabalhado há muitos anos dentro da FGR pela experiência que o Guilherme quer propor para o cliente. Então, as nossas entregas já tem muitos anos. Várias empresas querem fazer benchmark junto com a gente. Já tem muitos anos que a gente faz um momento de entrega para o cliente, é um momento de experiência. Ele vai jogar na quadra de tênis, ele vai ter o dia Jeito Jardins de Viver. A gente faz os campeonatos dentro dos nossos empreendimentos. Então, tudo isso é uma construção que leva um tempo, né? Que vai... E eu acredito que a maturidade mesmo do mercado em si como um todo que vai trazer isso. Interessante. Muito bom. E outras visões, né? Agora vamos partir para o caminho desse trabalho em conjunto de vocês, resgatando um pouco daquilo que a gente falou no início.
Como que é esse desafio, né? O Bruno comentou, a gente nunca teve problema, enfim, mas como que foi tudo isso desde as primeiras experiências, trabalharam como pares, depois um sob a gestão do outro, como que decorreu tudo isso? A gente tem 16 anos de casado, né? A gente casou em 2008. A gente casou em dezembro de 2008. Começou a trabalhar junto em 2009. A gente morou junto 11 meses antes, né? Então, assim, basicamente, nosso tempo de casado, tirando quando eu fiquei trabalhando com meu pai, que eu comentei, uns 6, 7 meses na GPL, e esse tempo da Lopes, que eu estava como trainee, a Camila, mas aí a Camila chegou a trabalhar na Lopes também, mas eram unidades muito separadas, né, Camila? Muito a gente não distante, tinha, né? São não tinha, Paulo muito assim, grande. não tinha contato. Basicamente, a gente sempre trabalhou junto, na mesma empresa. E, sei lá, boa parte desses 16 anos foram, uns 11 pelo menos, foram como par. E uns 3 eu fui diretor, né, diretamente da Camila. Eu acho que assim... Eu falo que eu arrumei um trabalho para ele na FGR depois... e ele se tornou meu chefe. Depois você saiu por uma vida, né? Acho que o principal, assim, acho que a primeira coisa, é uma admiração mútua. Né? Eu sempre entendi que a Camila tem qualidades e competências que eu não tinha. E a Camila entendia que eu tinha competências e qualidades profissionais que ela não tinha. Não que não tinha, mas talvez menos desenvolvidas. Uma era mais forte uma coisa, outra em outra. E a gente sempre entendeu que, cara, vamos nisso aqui, né? Vamos fazer dar certo. Somar, né? Somar, para que a gente possa ter essa força junto. Mas assim, eu digo que o principal, na verdade, que para mim é o alicerce de tudo, é como nós cremos em Deus, cara. Né? Então, o nosso entendimento de Deus, da graça de Deus, de como isso transformou a gente. Cara, que eu não sou melhor que ninguém, cara, por eu estar hoje como diretor, nem a Camila é melhor que ninguém por estar como diretora, mas, cara, foi a graça de Deus que nos alcançou e nos possibilitou isso. Então, eu acho que essa parte, tenho certeza, que dentro da gente, mesmo quando você se sente contrariado, quando você, às vezes pode discordar a gente não é o Disney não, tá, gente? A gente pode discordar da opinião do outro. Sim. Mas nunca foi aquela coisa pessoal, sempre ofensiva, com muito respeito, né? E aí, muito da Camila, que eu acho que talvez seja o grande desafio, né? Quando a gente fala que trabalhou junto, eu vejo que principalmente esposa, eu nunca conseguiria. A Camila sempre teve essa maturidade podia não concordar com a minha decisão, mas como na época eu era o diretor, ela aceitava e seguia conforme eu decidia. E isso vai de uma maturidade pessoal e profissional. Por isso que eu acho que dá certo. Mas você tem que entender se você está maduro o suficiente para lidar com isso. Sim. Se não tiver, cara, aí vai ser o caos total. No trabalho e em casa, né? Quer completar? Exatamente. Eu falo que eu dei o prazer para dele poder mandar pelo menos por um tempo em algum lugar. Eu mandava, pelo menos na rua eu mandava. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que sempre teve isso. É muito engraçado que ninguém acredita. A gente fala, nunca teve discussão, nunca teve briga, nada. E ainda bem que tem um time muito antigo que caminhou com a gente e que fala, gente, nunca teve. A gente sempre construiu juntos. Não, a minha visão é essa, a minha visão é essa. De respeito mútuo mesmo, sabe? E é engraçado, só um parênteses, né? Porque aqui em Goiânia todo mundo sabia que nós éramos casados. Mas em São Paulo as pessoas não sabiam. Não, a gente não... Mas por quê? Cara, eu acho que isso até partiu um pouco mais da Camila do que de mim. Sim. Ah, tá. Vocês mesmos não expunham esse... Não, a Camila, assim, não... Ela gostava de preservar isso. Né? Eu acho que... Talvez também para aquela coisa, não, pô, você tá aqui porque é mulher do cara. Eu acho que isso ainda existe um pouco desse pensamento. Claro. Então, e até foi engraçado, teve uma vez que a gente pelo contrário, né? Assim, para você tomar uma escolha dessa, no geral, você tem que ter muita segurança da decisão que você tá tomando. Né? Isso. E aí ninguém sabia. Eu lembro que teve uma vez que a gente fez uma reunião com o incorporador, né? E assim que a Camila saiu da sala, e aí o cara falou, nossa, mas essa Camila é bonita, né, cara? É assim. E tem uma história que é mais engraçada ainda, que é com um amigo nosso, que talvez vai assistir aqui o podcast, que é o Caio. E o Caio, ele era... A gente, na época, tinha montado meio que um programa de desenvolvimento de corretor. E o Caio, ele chegou lá na imobiliária, na época ele tinha, sei lá, 18 ou 19 anos. Cara, pensa um cara cristão sério. E ele sabia que eu era cristão também, né? Só que aí, na hora do almoço, eu sempre ia almoçar com a Camila. Mas a gente sempre soube separar. Cara, não andava de mão dada, não dava beijinho,
não chama de... Cara, Camila... Então, assim, se você for no meu celular, vai estar assim, salve Camila Alcântara, no meu celular dela vai estar Bruno Alcântara. Se eu compartilhar o contato dela com você, eu não vou mandar amor. Sempre foi um cuidado que a gente teve. E esse Caio foi pegando amizade comigo, um dia ele falou, Bruno, eu preciso conversar com você. Eu falei, claro, Caio. Cara, é um assunto muito sério. Eu imaginei que ele fosse sair da imobiliária. Aí fui numa sala com ele, falei, pode falar, cara. Ele falou, Bruno, cara, você é casado, eu tô preocupado, bicho, que eu tô vendo você com uma relação muito perto da Camila. Cara, vocês estão muito próximos. Cara, e, assim, eu achei a ousadia dele, cara, fantástico. Eu era chefe dele. Eu falei, cara, você tá louco, bicho, vai cuidar da sua vida. Eu falei, cara, eu tenho uma confissão, vou te fazer, cara. Tô apaixonado pela Camila. Ele, meu Deus! O Bruno aproveitou, né? Deu trela. Eu tô apaixonado pela Camila. Meu Deus, Bruno, e tua esposa, cara? Eu falei, cara, minha esposa é... Aí eu contei pra ele. Ele, meu Deus, Jesus, obrigado e tal. Ficou super aliviado. Mas, então, eu acho que isso é uma prova. Ele trabalhou com a gente, sei lá, 6 meses. Ele nunca nem desconfiou que nós éramos casados. Sim. E a Camila aqui em Goiânia, o nome da Camila é Camila Ferreira Alcântara. Em Goiânia, ela usa Camila Alcântara, desde que chegou. Sim. Mas em São Paulo era Camila Ferreira. E eu era... Então nem associar. Não criar essa relação. Às vezes a gente perguntava, vocês são irmãos? Né? Vocês são... Tá sempre junto. Tá sempre junto, mas eu acho que a base disso é, primeiro, Deus e muita maturidade. Isso que eu ia perguntar, assim, você até já tinha antecipado um ponto que eu tinha colocado aqui para perguntar, que eram os pilares, né? Assim, quais são os pilares para que essa relação pudesse ser tão harmônica, desse tão certo, enfim. E acaba que hoje em Goiânia, como vocês, ao virem para cá, mudaram um pouco essa postura, né? Que é o que você falou, todo mundo já sabe que a gente é casado e tudo. Hoje já tem esse nível, no entanto que isso chegou até mim. Assim, os dois trabalham juntos, são casados, né? Dão super certo, se dão bem e tudo, seria uma história bacana, e aí despertou a curiosidade, falei, quero conhecer, quero ouvir a história desses dois. O que são os pilares para essa relação dar tão certo? Cara, assim, o alicerce para mim é Deus. Entende? Assim, a nossa vida, quando eu falo Deus, cara, não é numa ideia de... como que eu posso dizer assim? Não é Deus, é mais alguma coisa num pacote de coisas que a gente faz. Porque existe um pouco disso, né? E eu acho que é uma certa até banalização do que Jesus representa de fato. Sim. Né? Por quê? Porque a pessoa fala, eu gosto desse exemplo, fala, cara, eu faço, sei lá, jiu-jitsu, faço musculação e vou na igreja no domingo. Né? Mas Deus é alguma coisa que eu vou no domingo. Né? Não, como eu me relaciono com as pessoas. Para a gente não, Deus e a palavra de Deus e como Jesus fala, é a partir dessa ótica que eu faço todas as outras coisas. É tudo, todo dia, toda hora, né? Eu não estou dizendo assim que a gente vai ser xarope, cara, uma Bíblia embaixo do braço pregando para toda hora. Não é isso não, mas assim, como que eu me relaciono com você? Cara, é uma ótica através da lente do Evangelho. Sim. Entende? Como que eu vou respeitar o cara que está lá cuidando do estacionamento? Cara, eu vou respeitar o cara com a ótica do Evangelho. Como eu vou sentar com um cliente para fazer um negócio e o cliente pode não estar percebendo que tem alguma coisa errada. E eu posso levar vantagem disso. Cara, eu vou fazer esse negócio com a ótica do Evangelho. Entende? Então, para mim, isso para Camila. Sim. Isso é muito sério, cara. A gente não negocia isso. Né? Então, quando você tem isso de fato enraizado, cara, a gente vai sempre cuidar um do outro. Sim. Porque aí eu sei que eu tenho que cuidar da Camila como quando eu era como funcionário. E aí como autoridade, né, e como uma pessoa que tem um cargo maior, cara, você tem que ser cuidadoso com quem está embaixo. Sim. Cara, você vai cobrar de você de uma certa maneira. Né? Você tem que ter esse cuidado. Então, você tem esse olhar. Eu tinha o olhar dela como minha esposa, que eu também tenho que cuidar dela. Né? E como uma pessoa que Jesus ama. Então, quando você coloca tudo isso na equação, quer dizer que pode ser que tem hora que dá atrito? Cara, pode, mas aí você recua. E aí tá a maturidade. Entende? Aí é a hora de respirar, cara, e voltar para essa conexão, né? Porque assim, muitos dos conflitos que tem, cara, é porque as pessoas só querem estar certas, cara. Exato. E não tem problema se não tá certo. Cara, não tem problema se errar, não. Tem problema falar, cara, desculpa, foi eu que errei. Eu tava achando que era não é por esse caminho. Zero problema isso. Então, isso com o passar dos anos, a gente aprendeu bastante, sabe? Eu falo muito sobre a questão do amadurecimento nesse sentido, né? Assim, eu com relação a Deus, eu tive, né, assim, uma vida meio que de momentos, assim, hoje eu tô numa fase assim, espiritual muito forte mesmo, assim, muito conectado com Deus e diariamente, e tudo nesse aspecto, assim, cara, todas as decisões importantes na minha vida que eu vou fazer, eu converso com Deus, coloco
na mão dele e assim, até brinco que eu não sou muito pidão, sabe assim, eu jogo na mão dele e falo assim, ó, né, me dê a luz aqui, me dê o caminho. Isso é relacionamento, cara. Não sei se seu pai é vivo, você tem relação com ele. Sim, os dois, meu pai e minha mãe. Cara, imagina se encontrar com seu pai só pra pedir coisa. Cara, agora, como é bom você ter aquela conversa só vocês dois, sei lá, sentado no sofá, vendo a televisão, à toa. É isso que, cara, é isso que Deus é. Ele é um pai, cara. Não tem problema chegar lá e pedir, não. Mas você tá perdendo o melhor dele. Claro. Sim. E aí eu sempre peço assim, ó, só me manda uma mensagem clara, que eu brinco, até já comentei isso aqui. Me deixa entender, né? Até comentei isso aqui já no podcast, que eu falei, ó, só me manda uma mensagem clara que eu sou pouco sensitivo às vezes para essas coisas, então assim, coloca alguém para eu não ter dúvida, né, de qual caminho seguir. Assim, preciso fazer isso, assim, e é um negócio impressionante, cara, assim, que até recente, todos os dias eu escuto o Café com Deus Pai, lá do Júnior Rostirola. E aí, todo dia de manhã eu tenho meu ritual, assim, de oração e tudo. E teve um dia que eu tava, assim, na dúvida de uma decisão importante para a empresa. E aí, naquele dia, a mensagem dele foi assim, se você, daquilo que você está com dúvida, se o seu coração te traz paz, para aquilo que você está pensando sobre tudo, e você estava precisando de uma mensagem, olha a palavra deles, e você estava precisando de uma mensagem de confirmação, essa mensagem é para você, pode seguir em frente, porque a sua decisão ela vai ser assertiva. E agora, essa semana, eu acabei de concretizar essa mudança e tudo, então... nesse sentido, assim, que eu enxergo essa relação. Mas o que eu estava falando com relação a esses momentos... porque eu sempre, e eu converso muito com a minha esposa, né, assim, a gente busca se apoiar muito, né, evoluir bastante, enfim, nós dois temos personalidade muito forte, então a gente tem os nossos momentos que a gente precisa, ou um precisa recuar, o outro precisa recuar mais, e isso, né, requer uma maturidade, uma humildade muito grande, e eu falo muito assim que eu tive uma evolução profissional, e hoje no aspecto profissional eu tenho, né, sou meio conhecido assim como uma pessoa centrada, serena, que, né, dificilmente você vai me ver cuspindo fogo, você vai me ver tendo assim esses tipos de comportamento, um comportamento explosivo e tudo, justamente por isso. E eu olho, e no ambiente pessoal, né, assim, até porque meu casamento, eu tenho 5 anos de casado e tenho 20 anos de vida profissional, Sim. Então existe uma distância nesse aspecto. Meu casamento é um relacionamento mais recente, então eu venho puxando pelo aquele meu equilíbrio profissional, a minha relação conjugal, a minha relação com a minha esposa e tudo nesse processo de amadurecimento, né? E essa conexão com Deus, cara, assim, tem me ajudado demais nesse processo, assim, demais, assim. O quanto eu consegui evoluir nesse último 1-2 anos por conta dessa conectividade com Deus, foi muito grande. E aí, só para complementar um ponto que você falou, né, sobre a missa aos domingos e tal, não sei o quê. Esses dias até eu comentei com a minha esposa, falei com ela, ó, o que eu acho mais interessante é que tem muita gente que tá na igreja, seja católica, evangélica, enfim, mas tem muita gente que tá na igreja, mas não tá com Deus, cara, assim, é impressionante, vazio, né? É impressionante a quantidade de pessoas que tem isso aí como um rito, né? Porque assim, eu falei, né, Deus é mais alguma coisa numa agenda, entende? Assim, é numa agenda com muitas coisas, e Deus é mais uma... Cara, é legal ir numa igreja, seja católica, eu fui católico já, seja evangélica. Aí você vai lá, escuta uma música bonita, chora. Cara, falar que o cara sai dali sentindo pior é impossível. Sim. Você vai sentir melhor, né? Vai escutar boas palavras, o sermão que seja do padre ou do pastor vai te conduzir bem, vai te trazer boas coisas. É impossível que você fale assim, nossa, vai pra igreja e sair pior. Claro. Que difícil. Pode até ter, mas é mais difícil. Mas aquilo não é a base da vida da pessoa. Entende? Mas é mais alguma coisa. E a gente decidiu que isso seria a base da nossa vida. Sim. A forma como eu relaciono com a Camila vai ser através da lente do Evangelho. Entende? E uma clareza muito grande, o entendimento da graça de Deus. Cara, não tem como eu estar aqui sem Jesus. Não tem, cara. Tudo que eu passei, né? Eu e a Camila, a gente veio de família simples, né? Família simples, cara, humilde. E como Deus foi conduzindo a gente, cara, com uma mão poderosa, um caminho que eu não conseguia entender muito bem, que tem hora que eu...
duvidava, tinha hora que... Cara, porque assim, a fé também tem isso. Uma fé que nunca duvidou, cara, é uma fé que não é forte, nunca foi forjada. Mas com caminhos que você não conseguia entender bem. E que você fala, cara, peraí, como é que eu cheguei nesse bom lugar? Cara, eu cheguei em bom lugar porque tem um bom pai, uma mão que conseguiu me conduzir. E no meio do caminho eu escutei isso. E eu escutei a voz dele. Você falou que você pede os sinais e Romanos diz o seguinte, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, de alguma maneira, quando você é filho de Deus, está sensível a isso, a voz dele, ele vai te guiar. Eu não sei se você conhece o Rodrigo Meirelles. Da Hypar. Conheço mesmo. Então ele esteve aqui no episódio e ele comentou algo. É genial. Genial, assim. Eu sou fã do Rodrigão. E ele comentou algo semelhante. Que eu falando com ele sobre essa questão da carreira, né, e o sucesso, enfim, ele falou, Manuel, são os milagres que aconteceu na minha vida. Assim, se não fossem, eu não consigo imaginar o que seria e onde eu estaria e o que eu teria atingido se não fossem os milagres que Deus fez na minha vida. Eu tenho certeza que tem gente muito melhor que você. Tenho certeza que tem gente muito melhor que eu. Muito melhor que a Camila, cara. Tem, cara. E a gente aprendeu eu acho que a maior lição que a gente aprendeu com Deus, né, Bruno, nessa caminhada, o mesmo período que nós estamos casados, é o período que nós aprendemos a conhecer Cristo como a gente conhece hoje. Mas eu tenho uma gratidão enorme pela FGR, Frederico, Guilherme e Rodolfo. Essa empresa mudou a nossa vida, né, Bruno? Exatamente. Goiânia mudou a nossa vida. Mas o principal princípio para mim, para o Bruno, nós fazemos para Deus. Quando você tem isso como visão, cara, você vai entregar o seu melhor. Não importa pessoas, não importa feedback. E se você pode até errar, mas você tá errando, entregando o seu melhor. E aí, você passa isso pra esposa. Eu vou ser a melhor esposa, sabe? Porque eu estou fazendo para Deus. É uma função também que eu vou fazer para Deus, porque existe uma bênção de Deus sobre o meu casamento. E no meu casamento e no meu lar vai imperar a paz. Então, tem momentos que eu tenho que realmente esquecer aquilo que vem de mim e realmente me revestir da graça de Deus, porque a graça nos capacita justamente para isso. Para que a gente se contenha, para que os frutos do Espírito, paz, longanimidade, paciência, elas sejam frutificadas em nós. Então, a gente entendeu muito isso, a colocar. Nós estamos em todas as áreas da nossa vida fazendo para Deus. Então, a administração do meu recurso financeiro, eu faço para Deus, para o reino. A parte do meu casamento é para o Senhor, porque a aliança que Ele tem sobre as nossas vidas é maior. Volte e meia, eu tenho vontade de falar muitas coisas pro Bruno, mas eu penso, cara, ele é filho de Deus, igualzinho eu, né? O meu pai não ia gostar que eu falasse dessa forma, desse jeito. Ou você não gostaria de ouvir também? Eu não gostaria de ouvir. Então eu acho que é o que Deus fala, né? Exatamente. E essa consciência, primeiro você precisa de um esforço, porque você está aprendendo. Mas depois que você entende, é como se uma chave interna de você, que é na verdade o seu espírito se conectando com o Espírito de Deus, é tão mais forte que naturalmente essas coisas vão acontecer. E a gente, mano, na verdade, cara, assim, a gente é muito egoísta, a gente é muito vivo pra gente. Entende? Porque assim, ó, cara, eu tô cansado hoje, a Camila tá cansada. A gente chega em casa, cara, e às vezes, cara, coisas que pode irritar, né? A Camila é super organizada. Às vezes eu vou chegar em casa e vou desmontando. Eu acho que todo homem tem isso, né? Vai desmontando, né? Vai passar. Cara, e às vezes eu vou lá e largo, sei lá, a chave do carro, meu relógio e alguma coisa em cima. E a Camila, por tá cansada, pode usar palavras ríspidas. Fala, pô, amor, já falei pra você não deixar isso aqui, não tem gaveta. Aí você tem duas opções, cara. Você fala, cara, ela tá certa, ela tá cansada, eu vou relevar, vou ali, vou recolher minhas coisas, vou guardar. Ou você fala assim, pô, eu tenho direito de jogar, também tô cansado. Entende? Como é que começa geralmente? É isso, cara. É duas pessoas cheias das razões, tentando convencer o outro que não quer ser convencido. Pequenas, né? Cara, é besteira, bicho. Eu nunca esqueço de um amigo meu, eu falei, cara, ele tinha acabado de separar. Eu falei, cara, por que você separou, bicho? Porque ela comia baconzito na cama. Eu falei, não, é por isso que você separou? Ele falou, Bruno, no final das contas Eu falei, cara, mas não é possível. Eu falei, não, cara, talvez não seja possível. Na época eu era solteiro. Não é possível sempre ser solteiro. Mas, cara, é uma série de coisas. Mas o que me irrita é ela comer baconzito na cama. Entende? Cara, mas o que faltou? Provavelmente, cara, maturidade dos dois lados. De olhar e de conversar. E, cara, ter um olhar de amor e ter um olhar... Mais uma vez, cara, você não é capaz disso, mas a graça de Deus te faz
capacitar para Com isso. certeza. Um outro ponto que eu queria entender com vocês é a questão da rotina. Como que é isso, assim, né? Porque aí você tem que ter esse equilíbrio entre vida pessoal, profissional, as individualidades de cada um. Como que é lidar com isso, tendo um trabalho no mesmo mercado, durante muito tempo na mesma empresa? E muito intenso, né? O mercado imobiliário exige muito. Uhum. Você precisa estar presente no sábado, no feriado, fim de depois semana. do horário. A gente vai sair daqui, vai ver todas as mensagens de negócios que chegaram. Assim, a gente acorda muito cedo. Eu um pouco mais, né? Eu gosto de fazer academia cedo, então eu acordo todo O dia Bruno 4h15. não é normal nesse ponto. Eu acordo 4h15 todo dia Bom. da manhã. Eu acordo às 5 já acho pesado. Aí eu vou pra academia às 5 da manhã. Aí a Camila, geralmente quando eu acordo, entre 5 e 5h30, 6 horas, a Camila faz o devocional dela. Então é o horário que ela tira pra oração dela. Então eu sei que esse horário ela tá aí, eu tô na academia. Agora tá treinando pela manhã, né, cara? Mas geralmente... Mas o horário continua, Mas né? o horário continua. Aí a Camila prepara o café da manhã pra gente todos os dias. Todo dia a Camila faz ali um omelete pra mim. Parece vontade, mas não é, faz todo dia mesmo, cara. Com carinho, com cuidado. Então, todo dia. A gente chega, toma café junto, né? A Camila agora tá indo pra academia cedo. Agora... Depois sai pra trabalhar. Aí geralmente eu faço a minha parte de leitura da Bíblia e isso tudo mais. Eu gosto de fazer mais à noite, quando eu chego em casa. Mas a gente tem meio que uma rotina de dormir cedo em casa. Cara, até umas 9h30, meio que a gente vira abóbora em casa. Que é o cuidado que a gente tem de Mas poder... acordando tão cedo também tem que sim. ser, Que é né? o cuidado de Sim, dormir cedo. a gente- E aí entender muito, né? Que, por exemplo, chega um final de semana, o Camila agora ela tem toda a responsabilidade junto, sozinha, né? Lá hoje, comandando junto com o time dela. Então, às vezes ela precisa ir para Brasília, que aí já tem empreendimento lá. Ou às vezes tem um evento maior no stand dela, ela tem que ficar. Ou eu, por exemplo, sábado passado tive um evento maior, tive que ficar o dia todo. Então, eu acho que talvez ser os dois no mesmo mercado ajuda muito Facilita nesse sentido. até na compreensão, muito. né? Facilita, porque você Porque assim, entende. você fala assim, Bruno, pô, eu tenho um evento no stand, eu tenho que ficar. Cara, eu sei do que ela tá falando, eu sei o que é importante, eu sei que ela precisa ficar. Você falou, Camila, eu tenho que, sei lá, para senador Caneto, lá no lançamento nosso do Top. Ela sabe que eu tenho que estar lá, ela sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que isso ajuda a gente. E a gente tem pequenos cuidados que a gente sempre tem. Pelo menos uma vez por semana, só nós dois assistir um filme, ou uma série, ou comer alguma coisa que a gente gosta junto, ou sair para jantar, ou encontrar um casal de amigos. Então, a gente vai tentando manter isso muito aceso. E domingo pela manhã, é sempre o dia que a gente vai pro Cuidar culto. da saúde é uma coisa também que a gente não abre mão, né? Porque para você entregar o seu melhor, você tem que estar bem. Então, eu acho que assim, a gente, na verdade, você achar o equilíbrio nos dias de hoje é muito desafiador. Sim. Porque se você parar para pensar, você tá o tempo inteiro conectado com o que tá acontecendo no trabalho e tudo mais. Mas a gente criou uma rotina onde, peraí, agora é o nosso momento, hoje é o dia da pizza, vamos tomar nossa taça de vinho. Então a gente vai criando sempre esses momentos Esses entre cuidados. nós para que a gente Tenta viajar, possa... né? Um lugar diferente, tá os dois. Então, é isso que você vai... Eu acho que assim, ó, você vai conseguindo pôr, entendeu? Uma vez um amigo meu me falou, e é verdade, cara, tempo é questão de prioridade. Aí, cara, eu não tenho tempo. Mas, cara, se aquilo for uma prioridade, você vai arrumar. E aí você vai encaixando dentro do dia. É possível, cara. É possível. Interessante, interessante. E um outro ponto que eu queria ver é assim, a leitura que eu tenho do mercado, das pessoas que relacionam com vocês e tudo, e vem essa questão profissional juntos e tudo, é meio que de um casal inspiracional, né? Assim, um casal inspiração dentro do mercado imobiliário. Muita gente cita, referencia e tudo. Como que é isso para vocês? Vocês têm essa visão? Não, inclusive? não. Cara, e assim, mais uma vez, cara, eu sou um cara dependente da graça de Deus, assim. Eu acho que é óbvio que Camila e eu passamos por muita coisa na vida já. Muita mesmo, assim. Então, eu acho que a gente, por ter passado por muitas coisas, a gente tem uma experiência maior que a gente possa ensinar. Ou pelo menos mostrar o caminho para as pessoas não cometerem o mesmo erro. Sim. Mas, assim, quem olha para mim, para Camila, cara, o que Deus fez na minha vida pode fazer com qualquer um. Sim. Assim, eu sou um cara dependente da graça de Deus. Foi Deus que transformou a nossa vida. Cara, óbvio que aí o próprio apóstolo Paulo, né, agora pregando um pouco, fala, cara, eu não transformei, né, Paulo escrevendo sobre a sua vida evangélica, a sua vida missionária, apostólica, ele fala, olha, eu não transformei a graça de Deus em vão. O que quer dizer com isso? Aquilo que Deus foi nos dando, tanto para Camila quanto para mim, de oportunidade, cara, eu não banalizei.
Né? Então, pô, Deus abriu uma porta de emprego, cara, eu vou fazer o meu melhor. Sim. Eu acho que isso para não dar a impressão que você ficou sentado e Deus foi e a fazer. graça foi vindo e tá tudo Não. certo, né? Mas Exatamente. aquilo que Deus nos entregou, a gente correu. Entende? Seja a Camila, desde que começou, saiu de casa, muito cedo, para morar nos Estados Unidos, sem falar inglês. Cara, as oportunidades que ela teve, ela foi. Mesma coisa comigo. E a gente colocou isso no trabalho. Então, poxa, agora é uma oportunidade, sei lá, trabalhar na Souza Andrade. Cara, eu não vou transformar isso em vão. Eu vou me esforçar para entregar o melhor. Camila assumiu a diretoria. Cara, eu não vou sentar aqui, não. O que é o melhor que pode ser feito? Então, eu acho... Isso... Se alguém pudesse inspirar alguma coisa, se inspira nisso, cara. De buscar o Senhor e a graça que você receber, você não transformar em vão. E vocês enxergam o trabalho muito como esse meio desse processo? Sem dúvida, né? Eu acho que os resultados, eles acabam expressando aquilo que você vive, né? Sempre. Então, não tenho dúvidas que isso reflete. Eu também, eu não enxergo, nós somos um casal que inspira. Eu não enxergo dessa forma. Mas eu falo isso até no bom sentido, sim, tá? sim. Assim, não é no sentido, porque assim, é aquilo assim, isso é um papo que dá pra ter com gente madura, né? Assim, então, quando você fala sobre a questão de inspiração, e eu acho que quando vocês trazem muito essa visão de Deus em tudo que vocês fazem, eu acho que isso ajuda até no processo de propagação do evangelho, da imagem de Deus e tudo. Então, assim, é um aspecto inspiracional nesse sentido. No bom sentido, porque eu, inclusive, sem conhecê-los, mas tendo ouvido outras pessoas comentando e falando, olha, o Bruno, a Camila, e ao entrar lá no Instagram de vocês e tudo, isso me trouxe uma imagem positiva. E de lá eu tive essa conexão também com esse aspecto espiritual, essa ligação com Deus. Sim. É que a gente está no mercado, e você sabe, né, há todos anos sabe, cara, tem muita vaidade. Né? As pessoas, assim, elas são muito vaidosas, né? Uma série de coisas. O cara, de fato, muita gente venceu, passou por muitos desafios, né? O mercado imobiliário é um mercado... Mas traz muito para si, né? Cara, o mercado imobiliário é um mercado que tem... Vaidade. Cara, você chega assim, ó, o mercado financeiro, o cara chegou, sei lá, CFO de uma grande empresa no mercado financeiro. Cara, esse cara teve uma trajetória educacional diferente, né? Ele estudou nos melhores colégios, ele fez as melhores faculdades. Isso é muito característico dos mercados maduros. O cara é um baita de um cirurgião. Cara, você vai perceber a história da família dele, talvez já tenha um médico na família, né? Também estudou nos melhores colégios, fez uma faculdade muito boa. No mercado imobiliário, você encontra muito pessoas que serão os improváveis. Às vezes o cara não se deu bem no mercado, mas, cara, no mercado imobiliário o cara despontou. É trabalhador, é bom vendedor, desponta, cara, isso, assim, transforma a vida. A gente vê muito isso no mercado imobiliário, né? Assim, principalmente na área comercial. Sim. Talvez nas áreas de incorporação, de engenharia, você já tem um perfil já mais... requisito mais técnico forte, né? Mas no mercado, e é onde a gente atua, né? Que é no comercial, no marketing, você vê um pouco disso, dessas histórias e os caras mais improváveis vencendo e tendo muito sucesso. Qual é o risco disso, cara? Você achar que é só você, entende? Sim. Cara, não é. Cara, quantas pessoas sentaram comigo e estenderam a mão? Quantas pessoas gastaram tempo quando eu bati a cabeça e me ensinaram? Quantas pessoas fizeram isso com a Camila? Quantas conversas eu tive com o Guilherme, por exemplo, quando eu era diretor da FGR, o mesmo, cara, que me inspiraram, que me fez abrir a cabeça. Sim. Quantas conversas a Camila teve agora? Cara, quando eu sento ali com o Adão, começo a escutar a história dele, do Murilo. Cara, tudo isso, cara, é o que tá me transformando. E aí, mais uma vez, isso é a graça de Deus me conectando as pessoas. Eu pego essas conexões e cresço. Mas quando eu cresço, eu falo, não é porque eu sou melhor que ninguém, mas porque Deus me proporcionou. E aí eu sou grato, cara, tantas pessoas, cara que me pagou o almoço, que vão que me deu carona, né, que me ensinou, cara, que me corrigiu, que teve paciência quando eu era um trainee, cara, que ele falava pelos cotovelos, que me chamou e falou, cara, senta aqui. Eu lembro até hoje de um cara chamado Garuti, nem sei por onde esse cara tá hoje, mas cara, esse cara tinha uma paciência, falou, cara, cuidado, na hora que você vai a uma reunião, não é assim que fala, senta aqui, ser afobado, ser ansioso, né? Cara, você quer mostrar serviço, não precisa. Então, tudo isso, cara, foram construções. Cara, foi o Bruno. Cara, eu só não transformei. Sim. Eu só não larguei de lado. Mas foi muitas pessoas que... Aí eu entendo. Foi a graça de Deus que conectou. Que me fez e é aprender. interessante, até esse ponto, assim... Vocês já leram aquele livro Outliers, não? Já ouviu falar, não? Não. Até quem sugeriu ele aqui, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido. Quem indicou ele aqui foi o Marcelo Borges, da Terral. E depois o Bruno, da Costa Veras, também.
recomendou ele aqui, e recentemente eu li o livro. E às vezes pra quem... Tem muita gente que tem um certo bloqueio, né, nesse negócio. Puta, você tocou no nome de Deus, você falou ali de Jesus, aí né, começa... Ih, não, o papo já começou e tal. Mas assim, pra quem, mesmo tendo essa resistência, continuou no episódio e tá até aqui, né, não parou ele no meio do caminho. Se tem algum tipo de bloqueio nesse caminho, cara, leia Outliers. Porque assim... Fora total desse ambiente espiritual e da questão da graça de Deus, mas assim, o livro, ele vai te diminuindo de uma tal forma, porque ele vai pegando os exemplos das grandes figuras, dos grandes outliers do mundo. Então ele pega o caso do Beatles e ele vai explicar todos os fatores que correlacionaram para que eles chegassem onde eles chegaram. E que assim, cara... Quem que é o autor do livro? Nassim Taleb, não? Não. Puta. Eu vi um do Nassim Taleb mais ou menos nesse mesmo sentido, assim. Não, o do Nassim Taleb nesse aí é o Cisne Negro, né? O Cisne, eu acho que foi um outro que eu li, que é justamente isso. Você fala assim, cara, porque o cara deu certo, porque ele acordava às 5 horas da manhã e tomava banho gelado. Mas não é todo mundo que vai acordar às 5 horas da manhã e tomar banho gelado que vai acontecer, não. Não, cara, ele coloca assim... eu vou procurar. E é engraçado, eu sou ligado a nome de autor, mas esse aí eu não me lembro. Mas depois eu até pedi o pessoal pra colocar na tela aí. Mas assim, ele coloca até o seguinte, cara. Por exemplo, jogadores de um determinado esporte. Mês que o jogador nasceu, porque como as peneiras, as avaliações, elas são em determinados períodos do data de aniversário. Aí ele foi... E tudo mostrando dados, entendeu? Assim, pô, a pessoa por conta disso, por conta daquilo, não sei o que e tal. Um negócio muito interessante, cara. E assim... Pelo menos a minha interpretação do livro é que eu só fui me diminuindo, entendeu? Assim, de entender e falar assim, cara, assim, o negócio é tão complexo que não dá hora nenhuma pra você trazer pra si, né? Assim, e eu acho que muito, você falou, né, que as pessoas criam resistência e quando você começa a falar Deus, porque vira uma muleta, né? Assim, cara, não, vamos. Cara, eu já vi muito isso. Não, a gente vai fazer um empreendimento aqui. Cara, eu lembro de um corretor fala assim, não, porque eu vou orar e tal. Eu falei, cara, você precisa trabalhar, amigo. Se você orar, você precisa, mas você precisa trabalhar, cara. Se não catar o telefone e ofertar, não vai vender não, cara. Então, eu acho que criou-se também uma resistência, justamente porque quando as pessoas apresentam Deus, cara, apresentam com uma muleta, ou com uma desculpa, ou com um radicalismo, ou que não consegue, de fato, transmitir a graça de Deus. Mas quando você consegue mostrar... Eu não estou dizendo que eu estou fazendo isso aqui não, tá? Mas quando você se depara com pessoas que entendem a graça de Deus, mas no mesmo tempo faz o trabalho de uma forma que tem que ser feita, é correto, né? E principalmente, cara, aquilo que você fala sobre Deus, no dia a dia a gente enxerga isso na sua vida? Sim. Entende? Quando eu faço um negócio com o Manuel, cara... Tem reflexo dele ali, o café, né, do Deus Pai que ele lê todo dia de manhã faz diferença? Ou não faz nenhuma diferença? E é por isso que as pessoas hoje têm tanta resistência. Sim. De querer escutar alguém que fala Deus. Porque tem muita gente que isso. Não... Mas isso é um ponto interessante, porque isso é, ao meu ver, né, a mesma resistência, por exemplo, que eu tinha com relação a trabalho em redes sociais. Porque assim, no final do dia tem tanto picareta. Sim, que você não quer nas redes sociais vendendo as coisas e vendendo coisas que não entregam. Que aí você fica naquela resistência assim, fala, puta, cara, mas eu vou me direcionar para as redes sociais, as pessoas vão achar que eu virei agora um cara que só vende, mas que... Exatamente. E aí você fala assim, pô, não, mas eu sou diferente, assim, eu vendo, mas eu entrego, eu tenho profundidade naquilo que eu faço, agora por que eu não posso dar visibilidade a isso pelas redes sociais? E a mesma coisa eu acho que é a questão de Deus. E aí você fala sobre a questão do trabalho, o Júnior também, Rochirola. Esses dias eu ouvi um negócio dele que é interessante, que ele fala assim, tenha fé como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se nada dependesse dele. Né? E aí eu acho que isso é muito forte, né? Assim, de você correr mesmo, falar, cara, assim, beleza, eu tenho fé, eu acredito, mas não fica esperando o negócio acontecer por si só, não. Vou ter que ir pra cima, né? Você precisa se mexer, né? É isso. Agora, vamos lá. O que vocês têm de lições do mercado imobiliário que vocês trouxeram para a vida pessoal? Mercado imobiliário, deixa sua vaidade de lado. Isso não te sustenta, isso não te consolida.
né? Aquilo que você falou. Não adianta. Tem muita gente que vende só uma imagem, mas não entrega nada. E eu acho que a questão da vaidade é muito forte no mercado imobiliário e tem muita gente querendo se sustentar por imagem. Mas Isso como não... que vocês aprenderam isso? Assim? Ou você, no caso, né? Camilo? No meio da convivência, né? A gente... Você deu um exemplo agora, fantástico. Quantas pessoas a gente olha na rede social que trabalhou conosco não sei quantos anos, não vendeu um imóvel e hoje é o cara que ensina a ser o maior vendedor do mundo. Então, eu acho que isso é algo muito importante, sabe? Hoje, eu acho que a maior sabedoria que eu alcancei é poder sentar numa mesa com várias pessoas. Quando eu vejo que existe algo que quer muito se vender, eu não vou competir com aquilo. Eu não preciso. Sim. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha essência, eu sei o que eu entrego. Então, eu acho que isso evita você ficar se desgastando, querer se provar. E a maturidade traz isso, né? Também, né, Manuel? A gente... Querendo entrar nessa guerra de força. Exatamente. E existe uma competição muito grande. Eu vendo mais, eu faço mais, eu entrego mais. É um mercado muito vaidoso. Nossa, que bom, né? É muita vaidade, eu acho. E isso não te consolida como ninguém. E acho que também a resiliência, né? Principalmente a gente que trabalha na ponta com vendas, a resiliência, a gente trouxe muito isso. Cara, porque um dia o cara tá vendendo, foi lá, que é o campeão do ano, vendeu pra caramba, aí depois o ano que vem uma coisa não sai tão bem e o cara não consegue. Então, entender isso do mercado, né? Se preparar para esses ciclos da vida e os ciclos profissionais que eles também acontecem, trazer isso como uma resiliência de, cara, não vendeu, tomou não, o negócio estava fechado, de repente abriu, cara, no mesmo dia, no dia seguinte, tá com um sorriso no rosto, fazer acontecer. E isso é muito bacana quando você já viveu todas as etapas, né? Porque outro dia eu fui numa imobiliária e a gente trabalhando e tal, o mercado de Brasília, ele não tem a mesma garra que o mercado goiano tem, por exemplo. Então, é muito fácil você chegar e você falar de fazer e de acontecer no mercado imobiliário que ele não tem, como que eu posso colocar? Porque assim, como lá muda a estrutura do mercado hoje, assim, muito das houses, você já não tem essa competição entre as imobiliárias, né? As imobiliárias têm toda essa fidelidade com um incorporador, é diferente do dinamismo que o mercado de Goiânia tem. Perdeu essa competitividade, essa disputa. Então, assim, ele não sabe fazer, né? Ele não... E aí você sentar com um cara onde você já viveu de passar um dia inteiro num plantão, Manuel, onde não entrou ninguém, que você tem uma conta de luz para pagar amanhã, entende? Então, isso é muito legal também, porque você tendo vivido esse processo, você consegue ser um suporte, você consegue auxiliar e você fica menos julgador, né? Porque hoje eu jamais tenho coragem de chegar, cara, é assim, assim, assado, vocês não sabem. É um processo de aprendizado, né? Porque o cara tem as contas para pagar. Você não tá vendendo aqui, mas às vezes ele tá indo no lançamento ali porque a necessidade dele é agora, tá? A maior parte dos clientes estão indo para lá. Então eu acho que isso vai te trazendo uma resiliência mesmo, conseguir enxergar diferente. É uma compreensão. Com certeza, isso o mercado vai trazendo. Muito bom. Vocês são realizados pessoalmente, profissionalmente? Completamente. Sem dúvidas. Eu tava com a pergunta aqui, mas eu falei, mas depois de tudo que eu ouvi deles aqui, acho que é meio redundante perguntar isso. Sem dúvidas. E a gente tem realmente, né, Deus à frente e o cuidado com o nosso casamento, né, Manuel? Eu acho que uma coisa que a gente nunca perdeu cara, hoje eu tenho que estar te amando mais do que ontem. E um cuidado que a gente tem, e mesmo na correria, e aí, como é que você tá? E isso eu acho que é algo que nos fortalece demais. E especialmente, talvez a gente tenha um pouco disso, porque nós não temos familiares perto, né, Bruno? Então é um e o outro e um o tempo inteiro. Então isso acaba te deixando mais consolidado mesmo. Eu falo muito disso da experiência com a minha esposa. Acabou que a pandemia, as coisas, né, os destinos ali mudaram um pouco a rota. A gente acabou voltando para Goiânia mais rápido do que o que a gente tinha planejado e tudo, porque a gente casou em 2019, ela foi para São Paulo nessa época, 2020 veio a pandemia, então a gente continuou lá, mas uma limitação muito grande. São Paulo bem mais restritivo do que aqui em Goiânia.
E aí a gente ficou naquilo, né? Vinha aqui pra Goiânia pra passar um período com a família. Falava, cara, aqui não tá tendo pandemia, né? Não tá acontecendo nada. E de repente lá em São Paulo, aquele negócio, né? A gente num apartamento lá, só nós dois e tudo. Então, e aí surgiu a oportunidade de voltar em 2021. A gente voltou antes. Mas eu falava muito isso com ela. Eu falava, olha, a gente casando, você vindo pra São Paulo, assim... Por mais que eu tenha familiares lá, né? Tenho primos que moram lá e tudo... Mas era muito só nós dois, assim, São Paulo é no dia a dia. Uma coisa é você sair São aqui, Paulo, você não tem esse relacionamento. Ali nos Jardins. Então foi um período que a gente, assim, era muito a gente construindo, né, a fortaleza da nossa relação ali e tudo. Foi muito bacana. Legal. Dicas que vocês têm para casais que ou trabalham juntos e de repente estão buscando aí esse equilíbrio na relação, ou de repente pretendem trabalhar juntos e ainda encontram isso como um desafio? Cara, seja transparente, converse. Cara, não fica... Ah, mas pô, cara, isso te incomoda? Senta e conversa. Sabe, tem um diálogo. Não deixa... Ah, mas pô, você foi grosso comigo. Cara, senta e fala, olha, quando tiver as pessoas, não fala comigo desse jeito. Entende? Essa conversa, isso faz parte da maturidade. Sim. Inclusive de conversar de coisas que você não gostaria de conversar, né? E do outro lado também, saber escutar. E escutar coisas que você talvez não gostaria de ouvir. Se não tiver essa maturidade para lidar com as coisas, meu conselho é não vá trabalhar junto, cara. Porque o que poderia ser um potencializador do casamento pode ser o final dele. Mas se quem deseja, meu conselho é esteja pronto para o diálogo, esteja pronto para conversar, esteja pronto para escutar a outra parte. E aí sim, e aí vocês vão aparando na aresta. No começo é assim, não foi... Nasceu pronto, Disney, né? cara, pronto. Não, você tem que pôr força para acontecer, né? E pôr força significa muitas vezes dar outra face, recuar um pouco, fazer de uma forma diferente. Então, tudo isso tá dentro do pacote. Cara, agora, se o casal conseguir isso, a chance de eles crescerem muito juntos, sem dúvida nenhuma, é bem maior. E eu acho que como casal, você casou com uma pessoa, você precisa ter como premissa que é a pessoa que melhor te quer bem. Então aprenda a ouvir, sabe? Porque, assim, uma coisa que eu sempre olhei, cara, se o Bruno tá me colocando isso, ele é a pessoa que me quer melhor bem. Então deixa eu entender a visão dele. Deixa eu enxergar com óculos dele. Que é comum acontecer. É uma competição entre os casais. Né? E, cara, não deixa isso acontecer. Olha o que a Camila falou. Cara, se a Camila me falou isso, cara, tem alguma coisa que pode ser diferente. Ela não tá falando isso à toa, né? Ou só pra pegar no meu pé. Você não tá nem casado. O objetivo é somar, né? Cara, se eu sair de casa, pensar que a Camila falou um negócio pra me prejudicar, cara, que eu tô sendo casado com ela, pelo amor de Deus. Já começa assim, tem? Interessante. Muito bom. Vamos lá, gente, pra gente ir pro final aqui do nosso episódio. Não sei se Episódios, muito bacana, assim, acho que conseguimos trazer muita coisa, falar muito sobre o mercado imobiliário, falar muito sobre carreira, sobre processo de evolução profissional, mas trazer muito também sobre essa questão pessoal, de vida, espiritualidade, essências, valores. Eu acho que isso foi super bacana. E a gente tem aqui no nosso programa uma parte do episódio, que é a nossa parte final, que a gente chama de sprint imobiliário, que aí já é o perguntas e respostas, jogo direto. Rápido, né? Direto. Então, vou jogar aqui, quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Mercado imobiliário precisa de? Cara, profissionalização maior. Sem dúvida. Profissionalização. Algo diferente ou só endossa? Mesma profissionalização. O que vocês mudariam no setor se vocês tivessem um superpoder? Isso é difícil, hein? Superpoder que mudaria no setor? Cara, talvez as relações serem mais transparentes, né? E talvez caia um pouco nesse profissionalismo. Acho que se eu pudesse fazer, cara... E aí eu digo em todas as áreas, né? A troca, eu acho que... Cara, se fosse possível... Cara, vamos trocar mais. Eu acho que você a gente fala perde essa incorporadores. Relação mais aberta. Exatamente. Entendi. Hoje eu acho que vive todo mundo muito no seu quadrado. Concordo. Né? Então, imagina que bacana. Vamos fazer uma noite para trocar experiências de negócios. Né? Sabe onde que me traz muito essa referência? O segmento educacional. Que eu falei com vocês que eu estou me direcionando muito para esse caminho também, né? E vou direcionar a Domi também nesse sentido. E o segmento educacional
pra mim é fantástico nesse aspecto, assim, o quanto eles conseguem somar, cara. E essa soma não é 1 mais 1, 2, né? 1 mais 1, 4, porque é algo potencializador e multiplicador. Vai por esse caminho aqui. Não, e assim, fazem coisas juntos, pessoas que estão no mesmo nicho, que em um produto são concorrentes, no outro produto eles são parceiros, e estão ali somando e um apoiando o outro. Então, assim, é uma relação muito mais colaborativa e muito mais parceira e somática, né? Assim, isso é interessante, é um bom ponto esse. O que vocês diriam para Camila e para o Bruno de 15 anos atrás? Continua, cara, vai dar certo. Confia em Deus. Tá difícil. Quando eu vi, eu falei, cara, 15 anos foi bem no pior momento. E aí, nesse pior momento, eu falaria, cara, segue. Fica em paz. Deus é fiel. Ele no final vai dar certo. Eu diria, a nossa vida vai ser muito fantástica. Eu sempre tive uma visão mais de energia e otimista e sempre de vislumbrar o que vai ser lá na frente. Então, sempre coloquei, né, Bruno? Bruno, você vai não sei o que e vai ganhar tanto e você vai não sei o que e o teu potencial é esse. Então, com certeza, eu diria, a nossa vida vai ser muito fantástica. E essa visão de futuro é interessante, assim, eu gosto muito desse, eu sou muito assim também, eu gosto de enxergar as coisas lá na frente, eu acho que sabe pra quê, né? isso movimenta a gente, né? Isso move a gente, né? Assim, eu acho que isso é o que dá gás. Dicas de livro? Eu gostei muito. Há 3 anos atrás eu fiz uma mentoria com o professor Alfredo Passos, lá de São Paulo, e a gente fez um trabalho em cima do Avalie o que importa. Até o Murilo depois trabalhou esse livro bastante. Porque hoje todo mundo trabalha, né, os KPIs e tal. Porque eu acho que a parte de vendas precisa de mais indicador. A parte de relacionamento com o cliente sem processo, você nunca vai alcançar a melhor satisfação, e eu vejo isso na prática. Então, hoje, assim, eu tenho exatamente todos os meus BIs, onde eu consigo enxergar todas as áreas que eu tenho que tocar, e sem isso é impossível. Sim. Então, é um livro que não é... Nossa, que legal ler esse livro, ele é chato, mas ele vai mudar muito a sua visão estratégica. E foi uma mentoria que eu fiz visando uma inteligência de negócio, uma visão mais sistêmica, e a gente trabalhou em cima desse livro, o livro que eu indicaria. Opa, tá anotado. Avalie o que importa e a mentoria trabalha os... É o autor que faz a mentoria? Não. Ele faz a mentoria em cima do livro... Exatamente. Esse livro é muito usado hoje nas empresas, né? Justamente por isso que ele traz esse KPI, você focar no que de fato interessa. Eu acho que eu traria 2. Eu ia falar um só, mas eu vi tua Bíblia ali aberta. A Bíblia, sem dúvida nenhuma, leia, porque existe uma sabedoria lá envolvida. Tem um livro do chamado autor Daniel Kahneman, que é Rápido e Devagar. 2 formas de pensar. Sim. Cara, como você rapidamente se condiciona a pensar da mesma maneira. E como você coloca as coisas no automático. Quando você vê, você está simplesmente repetindo as coisas. Esse autor, ele te provoca muito a pensar. Ele é muito focado... Esse livro é muito bom. Cara, na finança, né? Muito no mercado financeiro e tal. Mas trazer essa ideia de como você tem pensamentos que quando você vê, você já está simplesmente repetindo. Acho que esse é um bom. Muito bom. Mensagem final, meus amigos, que vocês queiram deixar para quem nos acompanhou nesse episódio aqui? Cara, coloque as pessoas que estão abaixo de você acima de você. Eu aprendi muito isso. Eu acho que talvez pela minha carreira de ter começado em São Paulo, muito jovem, mulher, o mercado imobiliário ele é muito masculino, né? Muito homem. E então eu aprendi hoje, quem tá comigo, eu quero ouvir, são da onde surgem as melhores ideias. Então a mensagem que eu deixo, considere o outro maior que você, melhor que você, porque você vai aprender muito mais. Muito bom. É isso. Primeiro te agradecer, obrigado, a gente não conhecia, né, quando você veio o convite. Deve ter falado, quem que é esse maluco aí? Eu particularmente, assim, isso é um desafio pra mim, tá? Eu não gosto muito de aparecer, não. Eu sou, apesar de ser diretor comercial, quando é pra falar, sei lá, do empreendimento, zero problema. Gosto de ir na frente, pego o microfone, vou nas imóveis, zero problema, cara. Quando é pra falar
Pregar numa igreja também não tem problema nenhum, vou lá e sei. Mas quando é pra falar de mim, eu sou muito reservado. Você pode ver que no Instagram da Camila tem muito mais coisa do que no meu. Eu sou muito mais reservado, né? Então, mas quando surgiu o convite, eu entendi que seria uma experiência legal te conhecer né, e poder estar junto com a Camila. Que bom, agradeço terem aceitado e terem vindo e toda a participação aqui, o conteúdo que Mas assim, cara, eu deixaria assim uma mensagem, cara, vale a pena fazer o certo. Ainda mais no nosso mercado. Faça o certo. Trabalhe de forma correta. Vale a pena. Pode ser que você, no momento, você acha que eu tô perdendo. Cara, eu tô passando por... Mas vale a pena. O seu nome, a forma que você faz, é o seu bem mais precioso. Ainda mais esse mercado. Cara, quantos caras a gente falou aqui que a gente se conhece de nunca, a gente não se conhecia, anos, mas pessoas em comuns que a gente conhece. Não, e lá de São Paulo, e eu falo muito isso, assim, o mercado é muito pequeno, né, cara? Assim, o mercado é muito pequeno, então, assim, se você não tem essa seriedade, né, assim, é o seu bem maior. Se uma pessoa correta, transparente, honesta, uma hora vai estourar. Uma hora vai estourar e o mundo vai dar a volta, né? Então, assim, é muito bom, muito bom. Isso. Obrigado. Obrigado, Manuel, pelo seu tempo, né? Obrigado a toda a tua equipe aqui. Obrigado, Camila. A gente tá junto. Redes sociais que vocês queiram deixar pro pessoal que quiser acompanhar vocês, de tudo aquilo que a gente falou aqui, né? De todos os exemplos que a gente trouxe. Meu é camila.ferreira.alcântara no Instagram, é o que eu mais movimento, então me segue lá. E o meu é BH Alcântara, só isso, Bruno Henrique Alcântara. Tá também no Instagram. Mas se achar da Camila, você me acha que eu tô lá no Ele vai aparecer muito mais no meu do que no dele próprio. Muito bom, gente. Obrigado, Manuel. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Foi um excelente bate-papo aqui, onde a gente teve, né, assim, muita troca, muito conteúdo bacana, assim, foi realmente fantástico. Muito obrigado mais uma vez. Eu tenho certeza que foi um aprendizado gigantesco para quem nos acompanhou, né, durante todo esse episódio, e para mim também, né, assim, eu sempre aproveito esses momentos para aprender bastante, então muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês e por toda a participação. Beleza. Obrigada. Obrigado, pessoal, é isso então para vocês que nos acompanharam nesse episódio, espero que tenham gostado. Para você que curtiu aí, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe também com as pessoas que você acha que seja importante de acompanhar todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui hoje. Para você que ainda não nos segue, o meu Instagram é Manuel_Bruno, tem o Instagram também do InkTalks, que é ink.talks, e o da Domi, que a gente posta bastante conteúdo sobre o mercado imobiliário, que é domi.inteligência. Um forte abraço e até a próxima.